Oi, meus bonitos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nosso assunto hoje é adubação de orquídeas. Essa é uma dúvida que muitos de nós temos, especialmente quando a gente está começando a cultivar orquídeas. Às vezes a gente pensa assim, como que eu posso adubar a minha planta? Eu mesma, quando visitava uma exposição de orquídeas, eu pensava, gente, esse povo aí deve ter uma poção mágica, deve ter um produto milagroso para essas orquídeas terem esse vegetal tão bonito e essa floração tão exuberante. Não é possível, esse povo deve ter alguma coisa escondida aí na manga. Tem que ter um produto milagroso, não pode. Eu pensava assim, mas depois eu pesquisei, eu estudei e eu descobri que esse produto milagroso não existe. O que existe é uma combinação de fatores que leva a planta a ser tão bonita quanto aquelas plantas de exposição. Uma genética boa, porque se você já comprar uma plantinha debilitada, que já tem ali na sua genética uma carga ruim, ela nunca vai ser exuberante quanto uma planta de exposição. Se você não oferecer o ambiente adequado para o cultivo, arejamento, luminosidade, adubação, rega equilibrada, também não vai ter. Então, não tem um produto em si que faça milagre para uma orquídea. Existe sim um conjunto de fatores que deixa a orquídea mais bonita. Então, mais bonitos. Aí eu passei a entender que não adianta a gente gastar dinheiro, comprar um horror de coisa e não usar. Ou comprar um horror de coisa e intoxicar a planta. Também não vai deixá-la bonita. A gente pode fazer uma comparação quando a orquídea está na natureza. Ela está lá na árvore, bonitinha, digo das orquídeas epífitas, né? As rupícolas também. Elas estão lá na árvore, elas recebem da natureza através do ar, através da água da chuva, através das fezes dos pássaros, dos insetos em decomposição, das folhinhas que caem ali da árvore, da poeirinha. Ela recebe nutrientes, ela consegue captar os nutrientes através de tudo isso. E no nosso cultivo, a gente tenta imitar o que acontece na natureza, oferecendo para nossas plantinhas os nutrientes que ela precisa. Porque ela não pode viver só de água, apesar de que alguns cultivam as suas orquídeas só com água e elas são bonitas. Isso que eu te digo que depende muito da genética da sua planta. Uma planta forte, ela consegue resistir mais. Mas para a gente deixar nossas plantas fortes, nós precisamos de nutrientes. Assim como nós precisamos de uma boa alimentação, alguns de um reforço de umas vitaminas. Existe essa necessidade. As plantas é da mesma maneira. Então, esses nutrientes que a planta absorve na natureza, elas são em pequena quantidade, quase homeopática. Ela só absorve dali o que realmente interessa a ela, não é verdade? Ela só vai tirar daquelas folhas em decomposição ou daquelas fezes de insetos aquela parte que interessa a ela. E ela vai crescer bonita, ter um vegetal bom, florescer todos os anos ali naquela árvore bonitinha, recebendo de Deus o que ela precisa. E nós? Nós temos duas opções. Nós podemos cultivar nossas plantas com adubos orgânicos e podemos cultivá-los com adubos inorgânicos, ou aqueles que nós chamávamos de adubos químicos, né? Que existia essa ideia, são os inorgânicos. E quem é que vai decidir qual usar? Você vai decidir qual que você vai usar. Se você que você quer utilizar adubação orgânica nas suas plantinhas, ou se você quer utilizar o inorgânico. Eu já usei muito nas minhas orquídeas adubação orgânica. Essa adubação orgânica, ela era o bocache e também a torta de mamona com farinha de osso, onde eu formulava ali uma torta e aplicava nas minhas plantas. A adubação orgânica tem algumas desvantagens em relação à adubação química. E ela é boa por um certo lado. Primeiro que você vai ter que trocar aquela adubação orgânica dali a 4 ou 5 meses. Tem uma durabilidade muito grande. Por que ela dura muito tempo? Porque adubo orgânico, ele demora muito a se decompor para que a planta consiga absorver os nutrientes através das raízes. Quando você coloca um adubo orgânico na sua planta, ela vai precisar que ali tenha bactérias, fungos benéficos, para decompor aquele adubo orgânico e só então a sua orquídea vai conseguir absorver os nutrientes daquele adubo. Então, demora um tempo para que ela consiga fazer isso. Em consequência, demora muito tempo para que você consiga renovar essa adubação orgânica. É ótima, ela não é poluente, ela é feita de produtos naturais, não agride o restante da natureza, enfim.
né? Só que, em contrapartida, a adubação orgânica, pode ter mau cheiro, especialmente o bocache, que ele é feito de farelos fermentados e algumas outras coisas. Então, ele tem um cheiro característico, um cheiro forte. A torta de mamona misturada à farinha de osso pode ser tóxica aos nossos animais, caso eles consigam ingerir alguma quantidade, né, por conta eles se sentem atraídos pelo cheiro da farinha de osso, acaba comendo aquele adubo ali e é intoxicado pela torta de mamona, que ela é altamente tóxica. Pode levar o seu pet, inclusive, à morte. Então, tem que ficar bem atento. Só que, em contrapartida, o adubo orgânico ele dá uma estimulada bem forte na planta. Ele faz ela acordar, realmente, né? Porque os fungos ali trabalham de forma com que sua planta reaja àquela adubação. Tirando o mau cheiro, né? Às vezes a presença de insetos, mosquinhas, né? Alguns besorrinhos. Esses que trabalham para decompor aquele adubo, pode atrair também lesmas, pode atrair ratos. Inclusive, quando eu usava adubação orgânica em farelos, aqui, um adubo que chama Fertiliza, não lembro, é Fertiliza. É ótimo, são farelos assim, que você coloca em cima da planta, em cima da raiz, especialmente, eu usei muito. Ele dá um up na planta, em compensação, atraiu ratos aqui no sítio. E na época não tinha gatos, e comeu todas as raízes das minhas plantas. Eu chorei quando eu vi aquilo. Então, a adubação orgânica tem as suas desvantagens, né? Ótima. Né? Quem gosta, continue usando. Você que vai escolher o que você quer para a sua plantinha. Você que vai escolher o seu modo de cultivo. O que eu passo é apenas a minha experiência. Né? Então, eu usei durante muito tempo a adubação orgânica, bocache, torta de mamona com farinha de osso. É muito bom. E demora um tempo para você precisar trocar. Né? Isso faz com que você tenha mais tempo para outras coisas também. E a adubação inorgânica, especialmente aquelas em sais, que é a mais comum, né, da linha forte, ela já está preparada, já está formulada para imediatamente fornecer à sua planta os nutrientes que ela precisa. Ela vai, a partir do momento que você já aplica na sua planta, que são aqueles chamados adubos foliares, que de foliares é só o nome, porque na verdade a orquídea absorve os nutrientes através das raízes. Né? Pelas folhas ela absorve também, mas em menor quantidade. A maior quantidade são pelas raízes. Então, foliares é só o nome. Né? Então, vamos dizer que é um adubo, um fertilizante para a planta inteira, não só para as folhas. É muito bom, é excelente, já está formulado, já está pronto, basta você diluir em água e usar. Alguns já vem até diluído, é só você borrifar na sua plantinha, maravilhoso. Só que você vai precisar ter uma rotina muito maior com a sua planta. Não adianta você comprar lá o adubo em sais, né, o adubo foliar, aplicar uma vez, esquecer da sua planta, nunca mais voltar, não adianta. A planta precisa de rotina. Você tem que fazer uma adubação constante, ou semanal, ou quinzenal. Diferente do adubo orgânico, que você coloca lá ou a sua trouxinha ou uma colherada no cantinho do vaso e fica lá durante 5 meses até e sem precisar trocar. Então, é tudo uma questão de você pesar numa balança quais são os prós e contras de cada tipo de adubação e escolher qual que você vai usar. Então, no adubo inorgânico, tanto quanto no adubo orgânico, existe uma formulação chamada NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, que é a letra N, ela serve para o desenvolvimento do vegetal da sua planta. Ela estimula o crescimento, ela dá força e rigidez às folhas. A falta do nitrogênio deixa aquelas folhas flácidas, né? E se você colocar muito nitrogênio também, você vai destruir a sua planta. Então, tudo tem que ter equilíbrio. E por isso que ele já vem formulado, já especialmente com o que a sua planta vai conseguir absorver. Aí tem a letra P, que é o fósforo. Para que serve o fósforo? O fósforo serve para as raízes, para que as raízes tenham força para crescer, e serve também para a floração, para manter a floração por mais tempo, para estimular a floração. Então, ele vai ajudar na época de floração da sua orquídea. E o K. A letra K é o potássio.
O potássio também estimula as raízes e estimula também, sem raízes, a sua orquídea não floresce. Então, tudo é um conjunto, é um equilíbrio preparado ali especialmente para que ela tenha nutrição durante toda a fase da planta. Então, o NPK são os 3 elementos, né, os macronutrientes, né? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que elas precisam em maior quantidade. Aí elas precisam também dos micronutrientes, né? Que alguns não têm, alguns adubos, alguns fertilizantes, eles não têm os micronutrientes, que seria zinco, manganês, cálcio e outros, uma infinidade de micronutrientes também que a orquídea precisa. Mas ela precisa em maior quantidade do nitrogênio, fósforo e potássio. O que acontece? Quando você não dá essa adubação correta para sua planta, você vai ter uma planta debilitada. Ela vai ter muito maior incidência de pragas, ela não vai conseguir, não vai ter saúde. Sabe aquela pessoa fraquinha que uma gripezinha vem e derruba? Então a sua orquídea vai ser dessas. Vai ser aquela orquídea fraquinha que qualquer coisa, qualquer praga, qualquer cochonilha, que eu odeio cochonilha, vai matar ela rapidão. Ela não vai ter resistência a fungos, não vai ter resistência às bactérias. Então vai ser muito mais difícil você ter uma planta vigorosa quando você não oferece esses 3 macronutrientes a ela. E uma outra coisa interessante que você tem que pensar é o seguinte: não adianta você entupir a sua orquídea de fertilizante, não, mas eu vou colocar bastante adubo. Agora ela vai ficar igual a da exposição. Não vai. Ela vai ficar pior do que ela já estava, porque a orquídea precisa de doses homeopáticas. Ela é uma planta de lento desenvolvimento. Então, não adianta você entupir de tudo que é adubo que você ouve falar para a sua planta crescer mais e florescer mais, porque não vai acontecer. Vai ser o contrário. Você vai matar a sua planta, debilitar ela ainda mais, ao invés de que ela se restabeleça. E outra coisa, não adianta você pensar que a sua planta está doente, atacada por fungo, atacada por bactérias, e você vai salvá-la, sua planta, utilizando fertilizante. Não vai adiantar. Primeiro tem que tratar a doença da planta, o fungo ou a bactéria, para que ela consiga absorver os nutrientes que você vai aplicar no seu fertilizante. Como eu disse a vocês, eu mudei de adubação orgânica em forma de trouxinhas para adubação foliar, né, ou adubação solúvel em água, que eu achei mais prático. Primeiro, pelo que aconteceu de atrair insetos por conta de mau cheiro e essas coisas, e segundo, porque eu gosto de regar as minhas plantas, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar todo dia olhando, mexendo. E não me custa nem uma vez por semana eu aplicar o fertilizante, que é o que eu faço. Então, eu passei a usar a linha Forte, aqueles fertilizantes da linha Forte Jardim, Forte Orquídeas, né? Então, esse aqui ó, é o de manutenção, é o 20-20-20. Né? Os 3 números são da mesma quantidade, porque ele vai dar saúde para... Eu não estou ganhando nada com isso aqui, não é propaganda não, hein? É só o que eu uso, é minha experiência. Então, eu uso esse aqui durante toda a fase da planta, de mudinha, de crescimento, até depois que ela está se recuperando, enfim. Ou depois da floração, eu uso ela o ano inteiro, né? Uma vez por semana, eu uso a metade da dose que o fabricante orienta. Ele orienta 1 colher de café por litro d'água. Eu coloco 1 colher de café no borrifador de 2 litros d'água. 2 litros. Então, eu coloco 1 colher de café em 2 litros, só que eu preciso de uns 5 desse aqui. Então, eu tenho usado o borrifador de 5 litros, que me economiza tempo para estar trocando, para estar abastecendo ele. Mas é que às vezes eu acabo usando isso aí também em alguma coisa. Então, 1 colher de café por litro d'água, ou metade da dose se você aplicar semanalmente. Então, esse 20-20 é saúde para a sua planta o ano todo, em toda a fase dela. De mudinha a velhinha é o de manutenção. Aí eu uso também o floração. O floração, vocês veem que ele tem o número do meio, ó, o N, NPK, o P, que é o fósforo, é maior, ó, é 9,45 ou 15. Então, ele tem maior quantidade de fósforo para estimular a floração. Então, eu vou ter um adubo preparado com os macronutrientes
para manutenção durante o ano todo e eu vou ter um específico para floração, para incentivar a minha orquídea a florir. E como que eu uso? Uma semana esse, uma semana esse, uma semana esse, uma semana esse. Toda semana aplico o fertilizante, então, nas minhas orquídeas, né? Alternando entre um e outro. Outra coisa que eu uso também, que tem me dado excelente resultado, é o Osmocote. Esse aqui, ó, é da linha Forte, né? Ele tem um número maior de nitrogênio, porém, ele tem os micronutrientes. Olha só, ele não tem só os macronutrientes, ele não tem só fósforo, potássio e nitrogênio. Ele tem enxofre, cobre, ferro, manganês e molibdênio. Então, ele tem mais nutrientes ainda, ele é mais completo. Então, fazendo trouxinhas de Osmocote, que são esses grânulos. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que a maioria conhece, mas sempre tem uma pessoa que está começando agora e que não sabe, né? São esses grânulos revestidos, ó. Olha que bonitinho que é. São umas bolinhas, ó. Esse material que é revestido, ele é de material biodegradável. Ele é orgânico e biodegradável. Então, você vai colocar uma colherinha no vasinho da sua planta, depende do tamanho do vaso, tá? Você pode colocar uma colherinha pequenininha quando o vaso é pequenininho, ou você coloca uma colher maior se o vaso for maior. É de acordo com o tamanho do vaso que você vai medir o tanto de Osmocote que você vai colocar. Mais uma média de 10 a 12 bolinhas essa aqui por vaso é o suficiente para sua planta absorver nutrientes durante 5 meses. Então, você vai oferecer macro e micronutrientes para sua orquídea durante 5 meses. Olha que maravilha! Tanto trouxinhas, né, de material ou tule, ou meia, ou gaze, ou vários materiais, ou você coloca no cantinho do vaso se você cultiva em vaso. Eu, como cultivo em toquinhos, eu uso trouxinhas, tá? Então, eu utilizo esses 3 adubos. Manutenção, floração e o Osmocote. Pronto. Resultados satisfatórios, orquídeas maravilhosas. Tem problemas? Claro, todo mundo tem. Qual orquidófilo não tem? Não existe quem cultive uma planta que não tem um dia um probleminha que seja. Né? Então, isso aí existe. Não tem você se desesperar porque acontece, uma cochonilha atacou minha planta, eu percebi um inseto, uma lagarta, mordeu fungo, acontece. Acontece com nos melhores orquidófilos, acontece de problemas desse tipo, né? Então, não se desespere, tá? Continue cuidando das suas plantinhas com amor e atenção que elas vão te dar lindas flores. Esse outro adubo que eu vou mostrar para vocês é o bocache. O bocache é comprado no Orquidário Santa Bárbara. Eu guardo aqui no potinho de sorvete, que eu acho mais prático, ó. Então, ele é feito de farelos fermentados também, ó. Então, é um adubo orgânico, que eu só utilizo agora o orgânico, o bocache, em plantas orquídeas terrestres, tais como a ludísia, a grapete, o cymbidium e outras, né, orquídeas terrestres. Então, eu aplico uma colher dessa aqui grande nos vasos das orquídeas terrestres. Eu até misturo às vezes na terra para plantar e elas ficam maravilhosas. E esse aqui também é o bocache para você usar na horta. É fantástico. Esse adubo aqui é maravilhoso para usar em plantas de terra, orquídeas terrestres. Então, eu utilizo ele nas orquídeas terrestres. E ele tem um cheiro horrível, ele tem um cheiro forte, bem fedidinho mesmo. Por isso que eu falei para vocês que a adubação orgânica tem a desvantagem do mau cheiro. Então, é mais um ponto a você verificar durante o seu cultivo. Também eu já utilizei muito nas minhas orquídeas, a torta de mamona com farinha de osso. A mistura dos dois também, né, em plantas de terra. Eu uso nas suculentas e nas orquídeas terrestres, tá? Porque a adubação orgânica, ao meu ver, tem essas desvantagens que eu citei para vocês, né? Precisa dela durar mais tempo, precisa demorar para você precisar repor, você vai atrair insetos, você vai atrair doenças para suas plantas.
Pode acontecer de uma infestação fúngica, né? Por quê? Porque o adubo orgânico, ele precisa de fungos e bactérias para se decompor. E numa onda dessas aí, pode acontecer dos invasores oportunistas detonarem a sua planta. Especialmente as plantas mais debilitadas, que acontece muitas vezes com cruzamentos mal feitos, né, com hibridações, né, que não são tão fortes assim. Então, às vezes ela já vem ruinzinha e você só tenta e não consegue levantar a sua plantinha. Mas enfim, a adubação você vai decidir qual você quer usar, você vai optar no seu cultivo qual é a melhor. Então, o que eu uso são esses que eu mostrei para vocês, né, da linha Forte. Esses orgânicos eu utilizo em plantas, em orquídeas terrestres, tá? Coloca no cantinho do vaso ou até misturo na terra para os animaizinhos, os pets não terem acesso, né? Nos adubos, até para não juntar inseto ou cheiro, né? O próprio cheiro. Enfim, eu mostrei para vocês o que eu uso. Você vai decidir o que você quer para você, né? Mas eu recomendo essa linha, a linha Forte Orquídeas, eu recomendo porque ela é muito boa, muito fácil de aplicar. E para quem gosta de estar sempre em contato com as plantinhas, não é trabalho você, uma vez por semana, aplicar o seu adubo, né? Depende, se você tiver 1, 2, 5 plantas. Agora, se você tem 1000 plantas, aí já fica um pouco mais difícil, né? Mas enfim, eu gosto muito dessa adubação, eu recomendo, eu acho que ela é maravilhosa. Ao invés de você gastar dinheiro com coisas caríssimas, um pote desse aqui de osmocote, eu acho que é R$30. Ele tem um prazo de validade de 3 anos a partir da fabricação. Então, você vai utilizar, se você tem 2 plantinhas, não compensa você comprar, lógico. Mas a partir de 10 plantas, você vai usar isso aqui durante todo o tempo de vida útil do produto. Ele dura muito, 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 muito. E esses aqui, ó, que são os adubos em sais, que são esses azuizinhos, olha, deixa eu pegar aqui para vocês verem, olha. Ele é um salzinho, né? É adubo em sais que fala. Que você vai diluir na água. Esse aqui tem prazo indeterminado, validade indeterminada se você guardar ele em local seco e fresco. Então, isso aqui você vai ter por infinito tempo, né? Durante todo o tempo que tiver aqui no pote, você vai conseguir usar. Uma dica que eu dou para vocês iniciantes, jamais aplique adubo fertilizante na sua planta durante o sol, durante o horário de sol quente. Não aplica adubo no sol, nas horas quentes do dia. O calor vai fazer queimar a sua planta, vai fazer queimar suas raízes. Então, não faça isso. Nunca adube a sua planta durante o sol quente. Faça isso pela manhã bem cedinho ou final da tarde, né? Melhor ainda no final da tarde para não correr o risco de esquentar o sol e queimar. Nunca utilize bocache nas raízes da sua planta. O bocache queima raízes, né? Mais uma desvantagem desse adubo, apesar de ele ser maravilhoso, queima a raiz. Então coloca longe da raiz da sua plantinha, bem lá no cantinho do vaso. Ou se você fizer a trouxinha, lá longe da sua plantinha, para só escorrer aquele caldinho ali de vez em quando, tá bom? Não utilize adubo orgânico em cima da raiz da sua planta, jamais. Em compensação, os solúveis você aplica na raiz e em toda a planta, especialmente por baixo das folhas, né, onde tem os estômatos, que chama aquelas boquinhas da orquídea, que ela tem embaixo da folha. Então ali, ela abre e regula a entrada de água e até entra algum adubo por ali. Pode acontecer, mas a maioria escorre pela folha e vai parar lá na raiz da planta. Então, quando esse adubo faz efeito na sua orquídea, é porque escorreu pela folha e foi parar na raiz. Porque onde é absorvido a adubação, o fertilizante, os nutrientes, é através da raiz, especialmente naquela pontinha bonitinha verde que a gente namora, lá da raiz, é lá que ela absorve os nutrientes, tá? Agora, o osmocote, diferente do adubo orgânico, né, do bocache, do torte-mamona, esse você pode colocar diretamente na raiz da planta, não queima a raiz, tá? Esse aqui você pode ficar tranquilo, você coloca uma colherada em cima da raiz que não vai queimar. E ela vai liberar lentamente, durante 4, 5 meses, os nutrientes para sua plantinha, tá? Então, é isso que eu uso, meus lindos. É isso que eu utilizo nas minhas plantas. É essa adubação que eu faço, orgânico de terra, nas orquídeas terrestres. E os foliares mais o osmocote nas orquídeas
epífitas, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das dicas. E se gostou, dá um curtir, ok? E se tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários que eu faço questão de responder, tá bom? Esse vídeo vai especialmente para você, Maria José Lins, que me perguntou sobre como eu adubo as minhas orquídeas, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!